pessoal, tudo bem? Olha, eu aqui um pouquinho para conversar com vocês. Vamos então dar início ao um novo exercício do ArchiCAD. Para esse novo exercício do ArchiCAD, primeiro sempre abra um ArchiCAD, no caso eu estou usando o ArchiCAD 23. Depois vocês vão utilizar aqui o template, tá? Procurem sempre o template que eu passei para vocês, né? Então aqui no caso o template 23. Se não tiver por aqui, coloca procurar template e procure lá no seu computador, então às vezes em downloads, né? Em downloads onde tá, no meu caso, olha aqui o template, tá? E seleciona ele para vocês darem início então para esse exercício, tá? E aí, se vocês estiverem utilizando, a dica é, se vocês estiverem utilizando o computador compartilhado, utilizem sempre o perfil padrão, tá? Se for vocês só que estiverem utilizando o computador, o notebook, pode utilizar o último perfil utilizado, do qual então ele vai utilizar as ferramentas com algumas preferências já de vocês. Eu vou colocar aqui o perfil padrão, tá? Para ele começar bem zeradinho, vamos partir do princípio então que a gente está usando um computador compartilhado, tá? E aí eu vou clicar em novo então, tá? Vamos então começar o projeto. A primeira coisa que eu faço sempre, eu vou salvar como, né? Eu estou usando um template e vou salvar como arquivo, salvar como, e aí vocês vão colocar o nome de vocês, então nome do aluno, underline, sendo integral ou sendo noturno, né? E aí sobrado ArchiCAD, tá? Evitem, não coloquem barra, né? Sempre que quando for utilizar algum nome coloquem, e também não ponto, coloquem underline ou tudo junto. E aí eu vou utilizar então, ao invés de template, eu vou colocar projeto do ArchiCAD, tá? E vou colocar então em salvar, né? Pronto, agora então ele tá com outro nome, não se esqueçam de salvar, tá? O seu projeto. Vou organizar minha área de trabalho, vou colocar então aqui sempre mostrar navegador, para conseguir ver então sempre os meus pavimentos. E aí eu vou começar a planta proposta. A primeira coisa que eu gosto de fazer é delimitar então o meu desenho. Então eu tenho aqui as linhas guias, vou puxar uma linha guia aqui. O meu projeto é um projeto pequenininho, vou puxar outra linha guia mais ou menos aqui, não tem medida, tá? E aí eu vou olhar lá no exercício o tamanho dele. Então eu tenho como perímetro uma linha, eu tenho 9,60, então vou clicar em cima da linha guia, apertar o Ctrl 9,60. Vou na outra linha guia, né? Vou apertar Ctrl e vou olhar a minha outra medida lá, 8,05. E pronto. Então aqui dentro eu vou desenhar aqui dentro dessa linha guia, tá? É só um parâmetro pra gente não ficar perdido e as linhas saírem todas certas. E aí dessa vez nesse exercício de sobrado, a gente vai utilizar paredes compostas, tá? O que seria isso? Vamos olhar lá na ferramenta parede, nas opções que a gente tem. Então eu vou clicar em definições. Eu tenho então as paredes básicas, compostas e com perfil complexo, que são essas últimas. Qual que é a diferença? Essa aqui a gente já utilizou e são alvenarias genéricas, tem todos os materiais, mas eu não sei, por exemplo, o que é reboco, onde que é revestimento e etc, tá? Eu vou abrir então essa daqui, que é a parede composta, a que a gente vai utilizar agora. Eu tenho então na parede composta, dentro das opções eu tenho alvenarias, blocos de concreto, bloco estrutural, drywall, tá? E outros tipos de parede que eu posso utilizar já, essas paredes aqui que elas já estão configuradas. É claro que a gente vai configurar a nossa, né, para a nossa disciplina, para vocês aprenderem, tá? Mas também eu poderia utilizar uma parede dessa aqui, por exemplo, alvenaria de 100 rebocada mais azulejo, alvenaria de 100 rebocada duas faces, alvenaria de 140 rebocada, 190, então são as espessuras da alvenaria, mais o reboco, mais o azulejo, tá? É a espessura dela. E aí também a gente vai configurar. E eu tenho também o perfil complexo, que são perfis já que eu faço, por exemplo, com a parede já com a viga baldrame, com um peitoril, com um perfil decorativo, por exemplo, molduras, calhas e etc, tá? Que a gente vai utilizar em outra hora. Aqui, então, a gente vai utilizar o perfil composto. Mas esse perfil composto a gente vai configurar, não vamos usar esse daqui, eu vou cancelar. E a primeira coisa, então, eu vou configurar minha parede. Qual que é a ferramenta? Então, eu vou lá em opções, atributos do elemento, composições. Opções, atributos do elemento, composições.
E aí eu vou configurar a minha parede. Vamos configurar aqui então, vamos pegar como princípio então, para começar a alvenaria sem rebocada duas faces. Vamos clicar em novo, né? Ela vai ser alvenaria 15. Vamos utilizar a mesma nomenclatura que a gente já tá, reboco mais reboco. 15 reboco mais reboco. Vou dar OK. Então, essa daqui já é uma alvenaria que ela tá, presta atenção, com 13. A gente precisa ter que ela tenha 15 para ficar igual naquele padrão de representação de arquitetura. Então, aqui vamos começar. Então, tem o reboco, vamos deixar com 2. Aqui, a gente vai clicando para atualizar depois, tá? Aqui o tijolo, vou colocar com 11 para ela seguir o mesmo padrão em todos, tá? E aqui vou colocar, não pode dar OK, tá? Vamos voltar lá, opções, atributos do elemento, composições. Então, aqui eu vou colocar 2, 0,02, 0,11 e 0,02. Então eu tenho o reboco 0,02, tijolo cerâmico 0,11 e o reboco 0,02, tá? E pronto, aí eu já tenho então a alvenaria 15, reboco mais reboco, e vou dar OK. Vou só mostrar aqui como é que funciona então essa nova parede, ferramenta parede. Eu vou escolher então a minha parede, reboco, alvenaria 15, reboco mais reboco, vou dar OK. E vou clicar aqui na minha tela então e vou arrastar. E vou dar OK. Qualquer medida, a gente não estamos desenhando, tá? Vou colocar no 3D. E eu tenho então, olha só que bonitinha essa parede, ó. Então eu tenho uma parede com reboco nas duas faces, ó. Então eu tenho um reboco aqui, olha só que legal, dá até pra ver, né, o reboco, olha só, uma imagem bem bacana. Eu tenho a alvenaria no meio e eu tenho o reboco então na outra face também, tá? E agora então vamos configurar as demais. Opções, atributos do elemento, opções, atributos do elemento, composições. Eu vou partir dessa que eu acabei de configurar, 15 reboco mais reboco, novo. Agora 15 reboco mais azulejo, tá? Vou dar OK. Então 15 reboco mais azulejo, eu sempre conferir. Então na linha interna, onde tá reboco aqui, eu vou colocar revestimento argamassa colante. Vou colocar ele com 1, tá? Com 1. E aqui então, aqui eu vou mudar, vocês vão ver que eu vou precisar mudar esse tijolo aqui, tá? Depois vocês vão ver por quê. Aí eu vou inserir então outra camada, agora, revestimento azulejo. E aqui vai estar com 1, tá vendo que deu 16? Né? Então aqui eu vou colocar agora aqui com 1, tá? Pra ele poder ficar com 15, tá ok? Agora aqui então eu vou só olhar o que tem. Então eu tenho um reboco, olha só, eu tenho então uma classificação, ele é um acabamento, ele tá com 0,2. Tijolo cerâmico, ele é um núcleo e tá com 0,11. Argamassa colante, o que ele é? Ele é outro, clica aqui em outro e tá com 0,01. E o azulejo, ele é um acabamento e tá com 0,01, tá? Eu vou dar OK, vou pegar de novo lá a parede, definições, vou escolher agora então 15 reboco mais azulejo, vou dar OK, vou clicar, tá? Vou ver no 3D, então agora aqui eu tenho uma parede com reboco mais azulejo. Olha que bonitinha, né? As camadas. E se você olhar na planta, né, essas paredes também estão diferentes, olha só. Então eu tenho aqui, né, o reboco, né, e o reboco, a alvenaria, a argamassa colante e o azulejo, tá? Lembrando que nós estamos utilizando só para efeito do exercício, né? Não estamos utilizando as medidas exatamente reais, nós estamos utilizando uma medida de representação comum em arquitetura, tá? Agora então vamos configurar a outra parede, opções, atributo do elemento, composições. Agora eu vou partir dessa daqui e vou fazer uma alvenaria azulejo duas faces. Então vou clicar em novo, né? Vou colocar azulejo mais azulejo, vou tirar esse copiar aqui. Então, alvenaria 15, azulejo mais azulejo, o nome dela, OK. E agora aqui onde tem reboco, eu vou mudar para argamassa colante e vou inserir uma camada que vai ser do revestimento azulejo. Então, só fiz as camadas, agora eu vou configurando, ó. Azulejo, o que ele é? Ele é acabamento, 0,0,
1. Argamassa colante, o que ele é? Ele é outro, 0,01. Tijolo cerâmico, ele é núcleo, 0,11. Argamassa colante, ele é outro, 0,01. Azulejo, ele é acabamento, 0,01. Então, eu tenho minha parede aqui, então, com 15. E vou dar OK. Vou pegar de novo, então, vamos olhar se tá certo. Ferramenta parede, diálogo de definições. Então, agora eu vou pegar aqui alvenaria 15, azulejo mais azulejo. Vou dar OK. E vou colocar, vou desenhar aqui do lado. E vou olhar no 3D, então, como é que ela tá ficando. Então, alvenaria, olha só, azulejo, mais azulejo, e os outros, então, olha só, que legal. Então, tenho aqui minhas 3 paredes configuradas, tá? A tinta e outras cores, até mudar, professora, não gostei desse azulejo aqui, vamos mudar, vamos, depois, tá? Mas no final do exercício eu mostro pra vocês como mudar esses materiais. E é isso, então configuramos nossas paredes, vou apagar elas. Na próxima aula, então, eu vou ensinar para vocês como é que a gente vai colocar essas paredes aqui no projeto, tá ok, pessoal? Até mais, tchau, tchau!